Olá, bem-vindo aos relatos mais perturbadores do Reddit. Um usuário publicou no subreddit Let's Not Meet que foi no mínimo perturbador. Ele contou que ele e os amigos acharam dentro de uma ponte abandonada, no norte do país de Gales. Era para ser apenas um relato de adolescente fazendo coisa de adolescente, mas virou outra coisa pior. Isso ia ser curto, mas a memória voltou na minha cabeça uns dias atrás. Eu achei que valeria a pena compartilhar. Eu moro no norte do país de Gales. Para quem já teve o prazer de visitar, é um lugar realmente lindo de morar, mas para um adolescente, com certeza falta o que fazer. Como resultado, meus amigos e eu, a gente normalmente se via sem rumo, explorando regiões do interior e da costa. Apesar da região ser pouco populosa em comparação com cidades mais próximas, tem uma rodovia de pista dupla correndo ao longo da estrada do país de Gales até a Inglaterra, e os trilhos de trem correm junto com essa estrada na maior parte do trajeto, ocasionalmente passando por cima dela, de uma pequena ponte de concreto. Enfim, teve uma noite, alguns anos atrás, em que mais ou menos 4 de nós decidiu do nada tentar explorar o interior de uma dessas pontes, já que um do grupo tinha observado uma tampa de bueiro do lado, que a gente achou que era uma entrada. De perto, a gente percebeu que ia precisar de várias ferramentas para conseguir entrar. A gente voltou com o equipamento necessário e começou a desparafusar a tampa. Isso teve que ser feito em silêncio, porque o trilho do trem estava do lado da gente. Não perto o suficiente para ser perigo, mas perto o suficiente para causar pânico para qualquer maquinista. E pânico geralmente significa polícia. Não demorou muito para a gente conseguir tirar o disco pesado de aço e começar a descer pela escada de mão para dentro da estrutura. Quando todo mundo já tinha chegado embaixo, a gente decidiu avançar até o outro lado. Nesse ponto, a gente já estava totalmente confinado no espaço estreito que leva para a área principal. Se você está confuso sobre que diabos essa ponte deveria ser, você devia estar mesmo, porque era bem peculiar. Eu nunca saberia que tinha um interior se a gente não tivesse achado o bueiro. Conforme a gente se espremia, agachado, em um ponto se arrastando de barriga até o outro lado da estrutura, tinha um sentimento de claustrofobia crescente entre a gente. A distância de um lado ao outro é surpreendentemente longa, mas no meio do caminho dá para olhar para baixo, por aberturas estreitas e ver a estrada lá embaixo. Isso foi até legal, o que ajudou a gente a manter a calma de certa forma estranha. A gente ainda era só um grupo de moleques numa aventura. Isso estava prestes a mudar drasticamente. Não mais do que alguns metros depois da metade, que a gente sabia por causa da assimetria das passagens dentro da ponte, um da gente disse que conseguiam ver um objeto à distância na extremidade oposta. Hesitantes, a gente concordou em investigar. Má decisão. Eu cheguei primeiro e deixa eu te dizer, eu nunca senti a mesma sensação de pavor antes nem depois. Na minha frente, uma única cadeira dobrável, posicionada de frente para a parede. Na parede, uma página parcialmente rasgada de jornal ou revista, mostrando uma mulher completamente nua. O motivo pelo qual eu não me refiro como pornografia é porque tinha alguma coisa diferente nela. Eu não consigo apontar exatamente, mas parecia mais sinistra do que sexy, se isso faz algum sentido. Mas o mais perturbador eram os olhos da mulher da página tinham sido cortados, removidos com precisão. Não tinham sido arrancados às pressas. A cena que estava ali na nossa frente nos deixou completamente sem palavras, e uma sensação de pânico avassalador podia ser sentida coletivamente. Foi quando a gente achou a camisinha, a horrível, repulsiva, encharcada de sangue.
Nem preciso dizer. A gente saiu correndo dali o mais rápido que humanamente possível, batendo o joelho e a canela contra as bordas afiadas do concreto que ladeavam o caminho até a escada pela qual a gente tinha entrado. Claro que todo mundo estava rezando para Deus que a tampa do bueiro não tivesse sido fechada de novo, porque era impossível dizer até chegar na escada. Felizmente, a saída estava livre e a gente foi embora rápido, o mais rápido que as pernas levavam. Eu tenho certeza que esse fim vai decepcionar algum de vocês, já que a gente nunca, felizmente, cruzou com um indivíduo doente que senta nessa cadeira. Mas eu tenho que enfatizar como isso é radicalmente fora do comum, dado onde eu moro. Tem facilmente gente o suficiente para escapar do reino dos rurais malucos, e ao mesmo tempo, nem perto de pessoas o suficiente para alguém perder o juízo desse jeito sem que ninguém perceba. Por exemplo, tinha literalmente um único morador de rua conhecido por todo mundo na região. Todo mundo gostava dele, e houve um enterro coletivo enorme quando ele faleceu. E às vezes eu fico pensando, embora não recentemente, eu já tinha mais ou menos esquecido daquela noite por completo, sobre a pessoa que desce naquela ponte e navega pela escuridão para sentar de frente para a parede e fazer só Deus sabe o que termina com uma camisinha cheia de sangue. Você, honestamente, não conseguiria imaginar uma situação mais surreal. Acabei de me dar conta do que a gente desencavou naquela noite. Nunca foi mencionado a outra alma viva. Adolescente ingênuo. Era o tipo de coisa que você só queria esquecer. Mas, pensando bem, a gente provavelmente deveria ter avisado a polícia, ou pelo menos alguém sobre o que tinha lá embaixo, porque não era obra de pessoa mentalmente saudável. Então é isso. Desculpe o tamanho, eu me empolguei, já que é meu primeiro post no Let's Not Meet, e eu queria deixar a experiência de leitura o mais parecida com a realidade. Agora que eu tô uns anos mais velho, e espero que um pouco mais corajoso, eu tô pensando em descer ali de novo. Acompanhado, claro, pra ver que coisa ferrada pode estar me esperando. Isso pode rolar nos próximos dias. E pode ficar tranquilo que eu posto atualização 100%. Tô sem trabalho agora, então tempo eu tenho de sobra. Valeu por ler. E claro, as perguntas vieram. Quem usa esse lugar? Há quanto tempo? Quem é a mulher da foto? E o autor, para surpresa de muita gente, voltou e trouxe atualização e foto da volta à ponte. Atualização 1. Eu não consegui convencer ninguém a ir comigo hoje, e eu com certeza não vou sozinho. Mas tenho 2 amigos confirmados para amanhã à noite. Se tudo der certo, eu devo ter as fotos postadas até domingo à noite, ou segunda de manhã. Atualização 2. Como prometido, aqui estão as fotos da volta. A gente foi no começo da noite, ainda tinha bastante luz. Por isso, eu decidi usar um filtro simples na maioria das fotos externas, só para reduzir a luz e dar a aparência sinistra que merece. Infelizmente, eu não tinha comunicado direito o meu plano para os que me acompanhavam, e eles tinham assumido que eu só queria checar a pequena área antes da entrada das passagens, já que eles tinham estado lá antes. Quando eu expressei o meu desejo de atravessar a ponte por dentro, eles na mesma hora desistiram. Como você pode imaginar, eu fiquei extremamente decepcionado. Espero voltar em breve com um grupo diferente, mas não posso prometer quando. As imagens que estão passando aí na tela são as que ele compartilhou junto com essa atualização. Algumas dessas fotos vieram acompanhadas de legendas. Eu tinha esquecido que as passagens não atravessam a estrutura toda. É vedada na metade, então a leve depressão acima do pilar de sustentação é onde o sinistro aconteceu. Isso me faz pensar, tem algo errado do outro lado? Se você olhar com atenção, a mão esquerda do meu amigo dá para ver agarrando um degrau da escada, o resto dele desaparecendo na escuridão. Quando você está olhando para dentro dessa passagem, é praticamente escuridão completa. Você não conseguiria ver sua mão na frente do rosto. Para te dar uma ideia do tamanho,
você definitivamente teria que se espremer por aqui de barriga. Não seria um aperto absurdo, mas seria impossível agachar. Também, a superfície ligeiramente elevada que você consegue ver por esse buraco é um indicador de como o resto da passagem que leva até a depressão se parece. Superfícies elevadas aleatórias e vãos estreitos, tornando impossível ficar em pé. As fotos, claro, mudaram o jogo, mas as pessoas perguntaram: cadê a cadeira? Cadê as páginas de revista com os olhos cortados? E foi essa cobrança dos próprios usuários do Reddit que ele postou mais uma resposta deixando claro que dessa vez ia até o fim. Caso o pessoal tenha checado essa thread, eu pensei em explicar onde eu tô com a volta. Basicamente, eu não tinha percebido que ia ter tanto interesse. Por isso, eu imaginei que ia voltar para a ponte quando a oportunidade aparecesse. Mas vendo a quantidade de pedido de atualização e de mensagem privada que eu tô recebendo, eu agora decidi tornar isso uma prioridade enorme. E eu juro fazer a visita o quanto antes. Eu não vou dar uma data exata, porque eu não quero decepcionar, mas pode ficar tranquilo que eu tô no caso. Obrigado pela paciência e dedos cruzados para eu conseguir umas fotos decentes, sem encontrar com nenhum ser maligno na vizinhança. Fica de olho. E ele cumpriu. Dia depois, apareceu um post completamente novo dele com o título A Ponte Revisitada. Para quem perdeu o post original, dá para achar aqui. Ontem cedo, eu e um amigo decidimos embarcar na volta a esse lugar horrível, na esperança de achar restos da cena perversa que a gente tinha tropeçado anos atrás. A gente não foi decepcionado. Se algo, foi pior do que eu tinha imaginado. Fora o que você vai ver nas fotos. O ambiente geral dentro da estrutura da ponte é praticamente inabitável, como deveria ser, e embrulhante, para dizer o mínimo. A quantidade de poeira nas passagens é quase insuportável, mas isso não é nada comparado ao fedor constante, que tinha que ser suportado. O calor também não ajudou. Eu não vou ficar falando demais, mas eu preciso enfatizar o quanto você se sente vulnerável navegando pelos túneis, mesmo com nós dois carregando armas adequadas. A sensação do mal é esmagadora. A tensão é amplificada 10 vezes pelo fato de que, se a gente tivesse cruzado com alguma pessoa ou alguma coisa, o layout da estrutura e os múltiplos espremidos apertados significam que uma saída rápida e segura seria quase impossível. É realmente um buraco do inferno. Sem mais delongas, aqui tá o que tem dentro da ponte. Aproveitem. Na hora, a gente cruzou o que parece uma cama improvisada. O lençol em cima do colchão de espuma sugere que estava sendo usada para dormir. Indo mais para dentro da passagem, ela se abre um pouco. Eu incluí essa para demonstrar a quantidade de poeira no ar. Foi bem difícil conseguir qualquer foto clara a alguma distância, que não fosse mais de perto. Esse é o cadeado quebrado, que eu acredito que originalmente trancava a entrada. Nem 1/3 do caminho pelo interior da ponte. Nesse ponto, uma vela usada, um pedaço aleatório de corda. Agora, aqui é onde as coisas ficam um pouco nojentas. Esse líquido definitivamente não era leite. Esse é um recipiente padrão de leite do Reino Unido. E aqui foi a primeira confirmação que o cheiro intenso que a gente estava sentindo era, na verdade, fezes humanas. A substância marrom no papel era inegável. Essa foi a segunda e mais condenatória confirmação. Um saco com um monte de fezes humanas. Essa quase fez a gente vomitar. Logo antes da gente chegar na sala do fim, a gente tropeçou nessa fita. Inquietante, diz: cena do crime, não entre. A entrada estreita para a abertura final. Nesse estágio, mesmo com 2 lanternas potentes, você honestamente não conseguia ver se tinha alguém ou alguma coisa lá na sala do fim. Isso torna uma decisão particularmente nervosa de prosseguir. Aqui dá pra ver quanto essa sessão é apertada. Não é divertido.
a entrada para a sala do fim, tirada sem flash, para dar uma ideia de como isso podia ter sido na luz de vela, que a gente assumiu que devia ser a fonte de luz desse indivíduo doente. De verdade, coisa de pesadelo. Todas as imagens seguintes foram tiradas dentro dessa sala. Lá não tem nada. Literalmente, a primeira coisa que eu vejo depois de me espremer para dentro da sala do fim, a faca, pelo amor. Em seguida, essa imagem perturbadora. Você não pode conseguir ver direito, mas a área vaginal foi queimada com cigarro. É só um buraquinho. Por isso, pode ser difícil de ver, mas muito estranho. Mais páginas de revista no chão você consegue ver pela fita preta adesiva que essas teriam estado coladas na parede. Uma pilha aleatória de itens, incluindo tesoura, fita e algum tipo de escova, um prego bem grande. Isso podia ser simplesmente ser parte da estrutura de algum ponto, mas depois de uma inspeção mais cuidadosa da área ao redor, parecia ser uma anomalia. Essa vela tinha sido derretida no lugar na parede. Eu imagino que era a fonte principal de luz, a única página ainda colada na parede. Essa, infelizmente, não é a imagem descrita no post original. Se você dá um zoom, o topo da página tem uma data de 1997, sugerindo que essa coisa tá lá faz muito tempo. E aqui está, pessoal, a cadeira do diabo. Tinha tanta poeira nessa área que eu simplesmente não consegui uma foto com flash decente. Outra tentativa. Aqui dá pra ver um monte de itens à esquerda e um cobertor de algum tipo à direita. A gente procurou minuciosamente, mas preocupadamente, a camisinha de sangue não estava em lugar nenhum. Isso foi estranho, dado que os outros itens permaneceram. Esse é um lugar do inferno para estar. Essa é a vista que você teria se a cadeira estivesse virada na direção oposta. Você consegue ver como os degraus se abrem para você poder ficar em pé, e também como seria fácil para alguém ficar escondido, esperando nessa área. A mesma imagem, só usando a luz da lanterna, para te dar uma ideia de como estava escuro, mesmo com velas. Uma prova, vamos dizer assim, de que essa viagem aconteceu de fato, no Billy T. Scooter, 2012. Muito aliviado de ter saído. A última foto que eu tirei dentro da estrutura, logo antes da escada de saída. E essa foi a linda vista que recebeu a gente quando a gente colocou a cabeça para fora. Eu pensei em incluir porque ajudou a alegrar o humor. E espero que faça o mesmo com vocês. Obrigado a todos por lerem e pela paciência enquanto eu achei tempo para fazer a volta. Espero que vocês tenham gostado. Olha, eu tenho que admitir, a coragem desse menino de descer ali 2 vezes com câmera, com a noção de que provavelmente alguém ainda usava esse lugar, é uma coisa de admirar, se não ingênuo. E o que me deixa pensando é que esse tipo de coisa não é somente no País de Gales. Em toda cidade do mundo, inclusive aqui no Brasil, deve ter um lugar parecido com esse. E o pior pensamento é imaginar que esse alguém talvez ainda esteja lá, esperando alguém descer para olhar. Em junho de 2021, uma usuária do Reddit chamada Corrupted fez um post no subreddit Unsolved Murders. Esse subreddit basicamente é de true crime dedicado a juntar o máximo de informação possível sobre casos que nunca chegaram a ser resolvidos. Mas pelo conteúdo que ela descrevia, várias pessoas da comunidade sugeriu que ela movesse para outro subreddit, o Mr. Cruel. Assustada, preocupada e muito confusa, esse foi o título do post dela. Eu fui criada pelo Mr. Cruel. Pessoal, não sei nem se é aqui que eu deveria postar isso. Originalmente, eu coloquei no Unsolved Murders, mas me disseram trazer pra cá, porque talvez tenha alguém que aqui consiga aliviar minhas preocupações. Ou, se não conseguir, pelo menos me coloque em contato com alguém que possa ajudar a levar essa informação para as autoridades certas.
Eu só tô conseguindo falar sobre isso porque sei que é anônimo. Se não fosse, de jeito nenhum eu mencionaria qualquer coisa disso num fórum público. Isso tá na minha cabeça já tem décadas, pelo menos uns 30 anos, e sempre me apavorou. Eu não tenho prova nenhuma definitiva, mas as coincidências são demais. Eu cresci numa casa extremamente abusiva. Minha mãe tem transtorno de personalidade narcisista. Meu padrasto é pedófilo e o filho mais velho dele é alcoólatra, mentiroso, compulsivo e também pedófilo. Infelizmente, eu sei disso por experiência própria. E também sei que eu não fui a única pessoa atingida pelas intenções deles. Minha mãe não fez nada. Pelo contrário, muitas vezes me colocava deliberadamente em situações comprometedoras. Me deixava sob a guarda deles. Ou fingia que não via quando tinha evidência clara de que alguma coisa tinha acontecido. Eu sei que esse grupo é sobre assassinatos não resolvidos e não sobre outro tipo de abuso. Mas tudo isso vai fazer sentido, porque é tudo conectado. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu morava no estado da Tasmânia, na Austrália. Meu meio-irmão mais velho tinha se mudado para o estado de Vitória para entrar no exército, e eu só fiquei aliviada por ter uma pausa da presença dele. Quando ele terminou o treinamento básico, meu padrasto e minha mãe viajaram para Vitória para assistir o desfile de formatura dele. É uma cerimônia que marca o momento em que eles passam a ser membros plenos das Forças Armadas. Eles ficaram fora por umas 2 semanas. Minhas datas não são 100% precisas, mas eles ficaram fora de algum momento do final de agosto até meados de setembro. Eu lembro disso muito bem, porque assim que eles voltaram para a Tasmânia, só falavam maravilhas da Austrália continental e queriam se mudar para lá. Em 2 semanas a gente já tinha arrumado tudo e foi embora. A gente chegou em Melbourne no dia 5 de outubro de 1987. Não muito depois da mudança, começou a aparecer no jornal um caso horrível sobre um homem que estava raptando meninas dentro das próprias casas e abusando delas. Uma das últimas vítimas que eu fiquei sabendo foi uma menina chamada Carmen Chan. Eu era uma criança e geralmente ignorava o noticiário. Mas esse caso ficou marcado em mim, porque a gente sempre jantava com a televisão ligada. Toda vez que entrava alguma coisa sobre Carmen Chan e sobre esse sequestrador que a mídia tinha apelidado de Mr. Cruel, meu padrasto me dava um esporro e exigia que eu ficasse quieta para ele ouvir. Ele aumentava o volume da televisão e ficava completamente focado naquela reportagem. O Mr. Cruel tinha sequestrado algumas meninas antes. E, na maioria das vezes, tinha só elas antes de deixá-las em algum lugar onde fossem encontradas e devolvido para as famílias. No caso de Carmen Chan, ela nunca foi devolvida. Acabaram encontrando o corpo dela. O interesse anormal do meu padrasto por essas notícias sempre me deixou confusa. Ele não se preocupava nem um pouco comigo e tinha um monte de notícia violenta na televisão para ele consumir. Então, eu não entendia por que ele se fixava tanto pelo Mr. Cruel. Ele também tinha alguns interesses estranhos. Tinha uma coleção de livros sobre assassinos em série lá na biblioteca da nossa casa. Eu não cheguei a ler. Eu era muito nova e não tinha menor interesse. Mas eu lembro de um livro sobre o Jeffrey Dahmer e um sobre o Ted Bundy. Isso por si só não é ilegal e nem totalmente suspeito. Mas quando você junta com o resto do que eu vou contar, fica meio duvidoso. Foi só muito tempo depois eu comecei a me perguntar por que meu padrasto era tão obcecado pelo caso do Mr. Cruel naquela época. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre o pouco que a polícia tinha. A polícia acreditava que ele estava nas Forças Armadas. Acho que pela forma como ele era extremamente limpo, sem deixar evidências ou deixando o mínimo possível. Meu meio-irmão estava no exército, mas meu padrasto também era um maníaco por limpeza. Ele me obrigava a lavar as calotas do carro com escova de dente quando eu ia limpar o carro.
Um dia, ele teve um surto porque eu deixei a marquinha de tinta de caneta na frente de uma página de jornal quando eu estava só testando se a caneta funcionava. A obsessão dele com limpeza era doentia. A única evidência física que o Mister Cruel teria deixado para trás foi um fio de cabelo, e a polícia achava que estava procurando um ruivo, porque o fio era ruivo. Tanto o meu padrasto quanto o meu meio-irmão são morenos, mas quando deixavam a barba crescer, os dois tinham pelo facial ruivo. A polícia também achava que o suspeito vinha da Tasmânia ou da Nova Zelândia, por causa de algumas expressões que as meninas raptadas escutaram. Eu não lembro a frase exata que foi divulgada, mas eu sei que, quando eu li, reconheci como uma coisa que meu padrasto e meu meio-irmão falavam. Eles usavam expressões num tom sádico. Coisas como é que isso te agrada? Ou, que tal essa coisa, hein? Isso é só uma amostra das várias coisas que eles usavam. E mais, na época dos sequestros e dos abusos, todas as vítimas eram meninas. Todas tinham a mesma idade que eu. A última coincidência que me vem à cabeça agora é a linha do tempo. Pelo que eu li, a polícia acredita que os primeiros sequestros do Mister Cruel aconteceram entre o final de agosto e meados de setembro de 1987. Eu não me lembro a data exata. Eu só me lembro do calafrio que eu senti ao perceber que meu padrasto e meu meio-irmão estavam em Vitória exatamente naquele momento. E a última vítima que a polícia atribui ao Mister Cruel foi raptada em setembro ou começo de outubro de 1992. Essas datas são importantes, porque contra a minha vontade e contra a vontade do meu padrasto, minha mãe insistiu pra gente voltar pra Tasmânia, e a gente deixou Vitória no dia 5 de outubro de 1992. Pouco depois da última suposta vítima do Mister Cruel, foi quando ele simplesmente sumiu. Mais ou menos na mesma época, meu meio-irmão também se mudou de Vitória para Queensland. Então, de repente, os dois não estavam mais em Vitória, mas os dois tinham estado lá durante toda a janela de atividade do Mister Cruel. Os dois têm uma veia sádica e, honestamente, depois de 13 anos morando com eles, eu acredito que qualquer um dos dois seria capaz de fazer aquilo. Meu meio-irmão era um pouco mais ansioso, mais inquieto quando estava sendo abusivo, mas meu padrasto sempre mantinha a calma. Sempre. Na época em que o Mister Cruel estava ativo, a gente morava nos subúrbios do norte de Melbourne, que é justamente onde o corpo de Carmen Chan foi encontrado. E meu meio-irmão também morou lá. O corpo dela foi achado a só alguns bairros de distância de onde a gente morava. Meu padrasto não bate com a descrição física do Mister Cruel. Ele é bem baixo, mas meu meio-irmão bate. E eu não me surpreenderia nem um pouco se eles tivessem agido juntos em dupla, porque cada um conhecia o fetiche e o lado sádico do outro, e os dois sempre cobriam um ao outro. Uma das vítimas do Mister Cruel disse que conseguiu ver aviões passando enquanto estava no cativeiro. A gente morava nos subúrbios do norte de Melbourne, perto de um aeroporto internacional, embaixo da rota de muitos voos. E mais, a descrição que uma das meninas deu sobre o quarto onde foi mantida bate com a que eu lembro de um dos quartos do meu meio-irmão na época em que ele tinha saído de casa. Meu meio-irmão nunca morou no alojamento militar quando a gente foi para Melbourne. Ele alugava um apartamento por conta própria, ou voltava para casa por um tempo. A única vez que eu lembro dele morando em base militar foi pouco antes da gente voltar para Tasmânia. Nessa época, ele já era casado e trabalhava como cozinheiro num depósito de comunicações. Como o depósito era pequeno e ficava numa zona rural, e como ele era casado, deram uma casa para ele morar com a esposa lá no terreno. Como ele era o único cozinheiro, era essencial que ele morasse no local para preparar o café da manhã, almoço e jantar. Tem um comportamento estranho dele que eu também lembro, e que pode não ter nada a ver,
Mas eu vou contar. Não era incomum encontrar ele aspirando a casa ou estendendo a roupa no varal à 1 da manhã. Pode ser por causa do horário maluco do trabalho dele de cozinheiro, fazendo as tarefas quando dava. Mas ele também era obcecado por limpeza extrema. Eu odiava ir lá fazer companhia para a esposa dele, porque, como adolescente de 16 anos, eu não tinha a menor paciência de ser acordada de madrugada para ajudar a aspirar ou estender roupa. Eu cheguei a contar tudo isso para uma policial, anos atrás. Tudo que eu me lembro é que ela fazia parte de uma força-tarefa na época. Ela me pediu para entrar em contato com ela de novo, mas minha casa pegou fogo e eu perdi os contatos. E eu nunca mais consegui localizar essa policial. Não lembro o nome dela. Eu queria muito lembrar. Eu acredito de verdade que um dos dois, se não os dois, estavam envolvidos nesse caso do Mr. Cruel. Me apavora pensar que a aversão deles por mim, ou o desejo sádico deles em cima de mim, talvez tenha sido o motivo para escolherem alvos morenas da minha idade. Tem um ditado na Austrália que diz que você não suja onde come. Em outras palavras, se você vai cometer um crime, não comete no próprio quintal. Então, a ideia de que eles podem ter descontado em outras meninas, em vez de mim, é simplesmente nauseante. Claro que eu não tenho prova nenhuma. Se tivesse, eles já estariam presos enquanto digito isso. Obviamente, eu cortei contato com eles completamente. Os abusos que eu sofri ou eram psicológicos e sádicos, o que é praticamente impossível de provar para a autoridade sem testemunha imparcial, ou não deixavam marca no corpo, o que também é dificílimo de provar. Minha mãe me falou uma vez, quando eu tinha 14 anos, que se eu fosse na polícia, ela ia mentir, e me perguntou em quem eu achava em que o juiz acreditaria, nela ou numa adolescente. Eu fiquei aterrorizada de procurar a polícia, porque achei que ninguém ia acreditar em mim, e depois ia ser muito pior para mim. Mas com o tempo, eu consegui denunciar meu irmão. Ele foi preso e cumpriu pena por algum dos crimes que cometeu contra mim, mas a maior parte ficou impune. Mas eu não guardo ressentimento por isso. Na real, eu até fico impressionada com o trabalho da polícia de Vitória, que conseguiu montar um caso e indiciar ele com um pouco de informação que tinha. Isso não diminui em nada minhas preocupações com o caso do Mr. Cruel. As coincidências são muitas e assustadoras. Primeiro, a obsessão do meu padrasto pela cobertura jornalística do caso. Segundo, todas as vítimas serem da mesma idade e da mesma cor de cabelo que eu. Terceiro, a gente morar na área onde os crimes aconteciam. Quarto, o pelo facial dos dois bater com a amostra encontrada na cena do crime. Quinto, as expressões características que combinam com o padrão da fala do Mr. Cruel. E muitas outras. Sei que coincidência não constrói um caso criminal, mas isso tudo me deixa doente, apavorada e sem ninguém para conversar. Eu tentei contar pro meu pai biológico uma vez anos atrás, mas acho que ele só achou que eu estava exagerando, porque ele nunca soube dos abusos que eu sofri. Mesmo quando o meu irmão foi preso, meu pai biológico não fazia ideia do motivo. Não sabia que minha mãe sabia. Não sabia que o pai do meu irmão também participou. Eu não consigo me livrar dessa sensação horrível de que eu fui criada por um serial e por um assassino que não teve problema nenhum em tirar a vida de uma menina. Eu sei que os dois são capazes disso. Se me obrigassem a escolher qual deles eu acho que foi, fisicamente o que mais combina é o meu meio-irmão. Mas a calma absoluta do Mr. Cruel é uma característica do meu padrasto. Então, eu não sei. Eu tenho a minha própria família agora. Eu não quero que eles saibam de nada disso. Eu preciso tomar cuidado para não expor meus filhos a esse tipo de imagem, a esse tipo de pensamento. Por último, só para quem ficar questionando minha sanidade, eu fui submetida à avaliação psicológica como exigência legal quando processei meu irmão
A justiça precisa garantir que quem está fazendo esse tipo de acusação está mentalmente lúcido e que não tem sinal de doença que possa ter feito a pessoa interpretar mal a situação. Sim, eu tenho sequelas. Eu sofro de transtorno de estresse pós-traumático. Mas, honestamente, se você soubesse os verdadeiros horrores da casa que eu cresci, ficaria impressionado de qualquer pessoa sair de lá sem nenhuma bagagem emocional. Se alguém aqui conhecer alguém da força-tarefa da Polícia de Vitória que queira conversar comigo, eu agradeceria muito. Enquanto eu digito isso, eu tô tremendo, lembrando da minha casa antiga e do que aquelas pobres meninas passaram, e da pobre Carmen, que provavelmente não fez nada de errado, a não ser ter visto o rosto dele. Meu coração tá com a família dela. Eu tenho medo de que a família guarde rancor de mim, mesmo eu não tendo nada a ver com isso. E mesmo eu tendo sido da mesma idade que Carmen, eu teria vergonha de olhar para eles, a não ser que pudesse ajudar a trazer algum tipo de justiça. Eu não citei nomes, só o da Carmen Chan, que foi uma das vítimas. Não citei bairros exatos, nem detalhes exatos. Se isso interessar para a polícia, eu não quero comprometer nenhuma investigação postando informações demais em fórum público. Não quero criar viés. Não quero atrapalhar julgamento. Eu não estou dizendo que esses familiares meus vão ser indiciados, ou que são definitivamente culpados. Mas eu não vou arriscar destruir a chance de uma possível justiça só para contar a minha história no Reddit. Obrigada por ler. Talvez alguém responda com algum tipo de informação ou conselho. Bom, pessoal, o post terminou aqui. O Mr. Cruel, ou Mr. Cruel, é o apelido dado a um homem que cometeu uma onda perturbadora de ataques entre 1988 e 1991. A polícia não tem ideia de quem ele é. Como a usuária do Reddit disse, a polícia só achou um único fio de cabelo ruivo, nada mais. O Mr. Cruel foi um fantasma, e até hoje a gente sabe pouquíssima coisa sobre ele. Mas esse post da Corrupted não é exatamente uma coisa para se descartar. Muito do que ela traz bate com o modo de operação do Mr. Cruel e pode ser uma possibilidade real. Mesmo que não seja, é um dos posts mais perturbadores que eu já li no Reddit. E falando em serial killers, um casal encontrou com um dos maiores da história sem nem perceber. O usuário RW Bingham, em uma thread no Ask Reddit, fez uma pergunta: qual é a história verdadeira mais perturbadora que alguém já te contou? A resposta dele tem 2 parágrafos e envolve um dos nomes mais sinistros da história do crime. Tava perto do Halloween quando meus amigos e eu estávamos contando histórias de fantasma. Minha amiga disse que ia contar uma história sobre o primeiro encontro dos pais dela. Ela disse que não gostava de contar a história, porque era verdade, mas a gente insistiu para cortar a essência. Os pais dela tinham passado um primeiro encontro legal, ainda que meio constrangedor, e mais ou menos quando eles iam se despedir, o homem da situação, o pai da minha amiga, sugeriu que eles fossem fazer uma trilha à meia-noite, subindo o Provo Canyon. Ele aparentemente conhecia o lugar, porque tinha feito bastante escalada na região. Então, os dois dirigiram até a entrada do canyon, saíram do carro e começaram a andar, sob a luz só das estrelas, já que era lua nova. Em algum ponto, o homem começou a ter uma sensação ruim, já que o caminho à frente, que ia passar embaixo de umas árvores, ia ficar escuro, e porque já estava ficando bem tarde. Ele ignorou a sensação e continuou. As recontagens posteriores da história, a mulher diria que ela tinha sentido a mesma coisa, no que provavelmente foi no mesmo momento, mesmo que ela não conhecesse a trilha como ele. 1 minuto depois, a sensação voltou para o homem. Ele ignorou de novo e começou a entrar entre as árvores, quando o pé dele bateu em algo macio no meio do caminho. Embaixo das árvores
estava escuro demais para ver o que era essa coisa macia, e a sensação voltou mais forte do que nunca. Em vez de descobrir o que o pé dele tinha esbarrado, ele e a mulher concordaram em dar o fora dali. Anos depois de já terem casados há um tempo, eles estavam assistindo a uma entrevista do assassino Ted Bundy. Em resposta a uma pergunta perguntando para ele descrever o momento em que ele tinha se sentido mais perto de ser pego, ele explicou sobre a noite em que ele tinha traído uma garota pro canyon e tinha acabado de tirar a vida dela. Quando ele ouviu umas pessoas subindo pela trilha, ele explicou como ele se escondeu no meio das árvores meia tempo, só para ver um cara entrar direto em cima do corpo e, por algum motivo, simplesmente se virar e ir embora. Para quem não conhece, Ted Bundy foi um dos assassinos em série mais conhecidos da história americana, que estava ali, escondido a metros deles, olhando. E o que salvou esse casal foi aquela sensação estranha. Alguns podem dizer que foi Deus, ou apenas coincidência. Acredito nas duas coisas. Mas é uma das pouquíssimas histórias em que alguém, sem perceber, dividiu um espaço de poucos metros com um dos predadores mais perigosos do século XX. Bom, eu não acredito muito em fantasma, mas é difícil arrumar outra explicação. Começou com um post no subreddit Ask Reddit com o título "Qual a coisa mais perturbadora que já aconteceu de verdade com você?". O usuário BingBong1234 respondeu o seguinte: "Eu tava esperando faz um tempo para contar essa história inteira no Reddit, a do assobiador. Essa história precisa de muito detalhe, mas é inexplicável, perturbadora e 100% verdadeira. Eu tenho até prova em vídeo. Quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu tava passeando com o cachorro pelo bairro com a minha mãe. Devia ser umas 11 da noite. A gente morava do lado de uma área de pântano e mata, na ponta de um bairro em Lansing, no estado de Michigan. Eu lembro que estava muito silencioso, levemente ventando. Lá no fundo do pântano, a gente ouviu alguém assobiando na nossa direção. O assobio soava mais agudo do que grave. É difícil descrever. Minha mãe ficou com cara de preocupada, quase aterrorizada. Agarrou minha mão e disse que a gente tinha que entrar em casa rápido. Eu não entendia, porque eu era criança, mas ver minha mãe surtar me fez surtar também. Depois de um tempo, eu meio que esqueci. 2 anos depois, eu estava passeando com o cachorro de novo, tarde da noite. Tem um arbusto grande do lado da porta da frente, em que cabe uma pessoa atrás escondida. Quando eu estava terminando o passeio, o assobio começou de novo. Mesma altura, mesmas notas humanas inconsistentes. No segundo em que ouvi, um arrepio desceu pela minha espinha. Eu lembrei exatamente da sensação de ver minha mãe aterrorizada, olhando lá pro pântano, para alguma coisa que eu não conseguia ver. Talvez ela também não conseguisse. Eu corri para dentro de casa o mais rápido possível. Os anos passaram e eu pensei menos e menos no assunto. Eu contei para muita pouca gente e acabou saindo da minha cabeça. Avançando para um verão atrás, eu tô com 24 anos. Eu comecei a namorar uma menina, a Sarah. A gente foi para Pierre, no estado de Dakota do Sul, para comemorar o Dia da Independência dos Estados Unidos, para assistir aos fogos na margem do rio Missouri. Tinha um camping de graça atrás do hospital, onde a gente podia armar barraca e ver os fogos rio acima. A gente estava perto do final do camping, quase ninguém perto da gente. Tava ficando escuro. Os fogos começaram, mas eram bem longe, então iluminavam um pouco. A gente teve que sentar na beira do rio para conseguir ver. Uma nuvem enorme de tempestade estava chegando. Uma tempestade estava prestes a cair. Então o ar parecia eletrificado. O vento ia aumentando. A atmosfera estava sinistra no mínimo.
A polícia tinha tirado todos os outros barcos do rio e tinha ido fiscalizar em outro lugar. A maioria dos outros campistas tinham caminhado rio acima para ter uma vista melhor dos fogos. Mas eu e a Sarah ficamos para trás bebendo cerveja em lata, apenas curtindo. De repente, a gente ouviu o som de um remo entrando na água, de forma metódica. A gente viu uma silhueta remando uma canoa, a uns 20 metros da margem. A Sarah resolveu ir buscar mais cerveja no carro, me deixando sozinho, encarando essa pessoa misteriosa. E aí, claro, ele assobiou para mim. Meu corpo inteiro travou, cobriu de arrepio. Era exatamente o mesmo assobiador da minha infância. Mais de uma década depois, eu olhei para a silhueta, mas estava escuro demais para distinguir quem era. Quando ele estava se afastando da margem, ele parou de remar, virou a canoa e ficou de cara para mim. E novamente, ele assobiou. Eu fiquei tão apavorado que levantei e gritei: "Quem é você?" Ele não respondeu nada, só assobiou mais algumas vezes, virou a canoa e foi remando até sumir. Eu sou o videomaker, então eu já estava com a câmera do lado gravando os fogos. Quando a canoa já estava quase sumindo, eu peguei a câmera e consegui gravar o assobio dele indo embora. Quando a Sarah voltou com as cervejas, ela ficou confusa com o quanto eu estava abalado. Quando eu expliquei a ela também, ficou muito abalada. Eu tinha certeza que a gente ia ser assassinado naquela noite. Como esse assobiador conseguiu me seguir por 14 anos até Dakota do Sul? Foi coincidência? Porque era exatamente o mesmo assobio. Quem é essa pessoa? E para onde ela foi? Tanta pergunta sem resposta. Até hoje eu tenho medo de ficar do lado de fora, no escuro, onde eu possa ouvir esse assobio de novo. Eu tô aberto a qualquer explicação. Se tiver interesse, eu vou achar uma tomada e editar um videozinho dos fogos com o assobio e da canoa sumindo. Eu tô em Uganda hoje e a internet aqui é instável, mas eu faço o possível. Depois desse post, ele acabou realmente postando o vídeo. E aqui está ele. Novamente, eu não sou muito em acreditar em fantasma, mas quando você ouve histórias assim, dá vontade de reconsiderar.